Capítulo 1. A entrevista. O portão de ferro rangeu quando o empurrei com cuidado. O som ecoou pelo jardim silencioso e, por um instante, tive vontade de dar meia volta. A casa à minha frente era enorme, feita de pedras claras e janelas altas, mas o que mais chamava a atenção era o ar de abandono. Não que estivesse mal cuidada, longe disso, mas havia algo nela que parecia triste, como se o tempo tivesse parado ali, esperando alguém voltar. Ajustei a alça da bolsa no ombro e respirei fundo. Você precisa desse emprego, Elisa, murmurei para mim mesma. O anúncio dizia apenas: procura-se babá em tempo integral, local, residência particular, salário acima da média, alojamento incluso. Sem nome de família, sem detalhes, só um endereço e um número de contato. Parecia arriscado ir até o lugar sem muitas informações, mas eu precisava de um bom emprego. Então, agora eu estava ali, com as mãos suadas, o coração acelerado e a sensação de que estava prestes a entrar em um lugar onde ninguém mais ousava entrar. Toquei a campainha. 1, 2 vezes. Nada. Pensei em apertar de novo quando uma voz masculina soou atrás de mim, grave, um pouco rouca. Está procurando alguém? Virei-me tão rápido que quase tropecei nos próprios pés. Ele estava ali, alto, ombros largos, expressão fechada. Usava uma camisa escura, arregaçada até os cotovelos, e os cabelos, um pouco desalinhados, denunciavam o quanto ele se importava pouco com aparências. Eu tentei falar, mas a voz vacilou. Vim pela vaga de babá. Ele me observou em silêncio por um instante, e foi um daqueles silêncios que pesam, que analisam. Depois, apenas assentiu. Siga-me. Foi só isso, sem um entre, sem um sorriso, apenas o comando curto e direto. Segui seus passos pelo jardim, e a cada passo percebia como ele se movia com certa rigidez, como alguém que esqueceu o que é leveza. Dentro da casa, o contraste era quase poético. Tudo estava impecavelmente limpo, mas sem vida. Cortinas fechadas, poucas flores, tons neutros. Um lar que parecia ter se esquecido de como deveria ser. Espere aqui, ele disse, indicando a sala de estar. Enquanto se afastava pelo corredor, meus olhos passearam pelos detalhes. Uma fotografia emoldurada mostrava um menino sorridente ao lado de uma mulher loira de olhos gentis. E ele, o homem que acabara de me deixar ali, também sorria, diferente do que vi agora. Então é ele, pensei. Adrian Cavallari. O nome finalmente ganhava um rosto. Minutos depois, ele voltou com um tablet nas mãos. Elisa Duarte, certo? Assenti. Sim, senhor. Tenho sua ficha, experiência em creche, alguns meses como monitora infantil e ele deslizou o dedo pela tela sem referências fixas de babá particular. É verdade, respondi, tentando manter a voz firme. Trabalhei com crianças em grupo, mas nunca em residência. Ainda assim, tenho boas recomendações do centro onde atuei. Ele me encarou, como se medisse o peso da minha sinceridade. E por que se candidatou a algo tão isolado? Perguntou, cruzando os braços. Sorri de leve, um pouco sem graça. Porque preciso de um trabalho e de uma chance de recomeçar. Por um instante, achei que vi algo mudar em seu olhar. Um pequeno lampejo, quase imperceptível, mas logo se apagou. O trabalho exige dedicação integral, disse, voltando ao tom neutro. Fica hospedada aqui, cuida da rotina do meu filho, alimentação, brincadeiras, acompanhamento escolar. Certo, quantos anos ele tem? 5. Ele hesitou, como se pronunciar a idade o fizesse lembrar de algo que doía. Theo é um bom menino, continuou mais baixo. Só não fala muito. Não fala? Perguntei, surpresa. Adrian desviou o olhar. Fala pouco, desde que a mãe dele faleceu. Um silêncio pesado caiu entre nós. Mordi o lábio sem saber o que dizer. O luto é um território onde as palavras raramente ajudam. Sinto muito, murmurei. Ele assentiu, mas não respondeu. Então, um som leve quebrou o ar imóvel. Passos pequenos vindo do corredor. Um menino surgiu, segurando um carrinho azul.
Cabelos castanhos claros, olhos enormes e curiosos. Parou na porta, olhou para o pai e depois para mim. Theo, Adrian disse, com uma voz mais suave do que usara comigo. Vem cá, filho, esta é Elisa, ela pode vir morar com a gente? O menino não respondeu, mas se aproximou lentamente. Não disse uma palavra, apenas observou. Mas havia algo naqueles olhos, como se ele tentasse descobrir se eu era real ou só mais uma lembrança passageira. Como não vi medo nem rejeição, ajoelhei-me devagar para ficar à altura dele. Oi, Theo, sorri, gostei do seu carrinho. Ele olhou para o brinquedo, depois para mim outra vez, e, sem dizer nada, empurrou o carrinho na minha direção. Sorri ainda mais. Obrigada. Adrian observava a cena em silêncio. Quando Theo correu de volta pelo corredor, viu o pai relaxar o maxilar, como se o simples gesto do filho tivesse aberto uma fresta no muro que ele mesmo construiu. Ele gostou de você, disse, sem emoção aparente, mas com algo novo no tom. Ele é adorável. Ele fez um gesto breve. Pode começar amanhã. Fiquei alguns segundos processando. Amanhã? Sim, o quarto de hóspedes ao lado dele já está pronto. Engoli em seco. Certo, obrigada pela oportunidade, Sr. Cavallari. Ele fez um aceno quase imperceptível. Adrian é suficiente. Assenti, tentando esconder a animação. A entrevista, se é que se podia chamar assim, terminou tão rápido quanto começou. Quando saí da casa, o vento frio da colina soprou contra meu rosto e olhei para trás. Ele estava parado à janela, observando, a figura de um homem que havia perdido aquele riso da fotografia em família. E de algum modo, eu sabia, aquele emprego seria muito mais do que um trabalho comum. Capítulo 2. A casa e o menino. Cheguei na manhã seguinte com uma mala pequena, o coração acelerado e uma estranha sensação de déjà-vu do dia anterior. O portão se abriu sem ranger dessa vez, e percebi que alguém o havia lubrificado. Pequeno detalhe, mas me fez sorrir. Talvez a casa também estivesse tentando respirar de novo. Bati à porta e, para minha surpresa, quem atendeu não foi Adrian. Uma mulher baixinha, de cabelos grisalhos e olhar gentil, me recebeu. Você deve ser a nova babá, sorriu. Sou Marta, a governanta. Cuido da casa desde que o Sr. Cavallari se casou. É um prazer conhecê-la, respondi aliviada por encontrar um rosto acolhedor. Ela me conduziu pela sala enquanto explicava as regras básicas da casa. Horários das refeições, funcionamento da lavanderia e o andar superior onde ficavam os quartos. O seu é o segundo à direita, perto do quarto do Theo, disse ela, subindo comigo as escadas de madeira. O Sr. Cavallari gosta que tudo seja silencioso à noite. Entendo, murmurei, notando o cuidado no tom de voz dela. Quando chegamos ao corredor, uma porta semi-aberta chamou minha atenção. Dentro, um pequeno quarto com brinquedos, desenhos colados na parede e uma cama desarrumada. Theo estava ali, sentado no chão, com um livro de figuras no colo. Bom dia, Theo, disse Marta, com suavidade. O menino levantou os olhos, depois me viu. Seus lábios se curvaram num meio sorriso tímido, e isso bastou para encher o quarto de luz. Ajoelhei-me ao lado dele. Oi, tudo bem? Posso ver o seu livro? Ele virou as páginas devagar. Eram animais da fazenda, cavalos, ovelhas, galinhas. Apontou para um cavalo marrom e me olhou, esperando uma reação. Um cavalo, disse animada. Ele parece veloz. Theo balançou a cabeça afirmativamente, e aquele pequeno gesto me fez rir. Marta suspirou ao meu lado. Ele fala pouco, mas entende tudo. Só precisa de paciência. Eu tenho bastante, garanti. Então vai se dar bem aqui, querida. Ela apertou meu ombro. O Sr. Cavallari está no escritório. Disse que desceria para o almoço. Fiquei um tempo com Theo, conhecendo seus brinquedos e tentando descobrir o que o fazia sorrir. Descobri que gostava de carros, mas preferia observar a falar. Gostava de desenhar, mas não quis me mostrar seus desenhos. Na hora do almoço, chamei-o e fomos juntos à sala de jantar. A mesa era comprida, com janelas abertas para o jardim. Adrian já estava lá, de camisa clara e mangas dobradas, lendo alguns papéis.
Theo correu até o pai e subiu na cadeira, abraçando-o com um braço só. Adrian o recebeu com carinho discreto, beijando o topo da cabeça antes de pousar os olhos em mim. Vejo que ele já se acostumou com você. A voz tinha um tom de surpresa contida. Ele é encantador, respondi. Sentei-me à mesa, tentando ignorar o leve nervosismo. Marta serviu o almoço e nos deixou a sós. Adrian cortava o frango com calma, enquanto Theo desenhava com o garfo no purê. Ele desenha até na comida, comentei rindo. A mãe dele fazia o mesmo, respondeu num murmúrio. Olhei para ele e por um instante vi a sombra de um homem que amou profundamente e perdeu o chão. Não disse nada, apenas continuei comendo, respeitando o silêncio. Depois do almoço, Adrian se levantou. Tem uma reunião. Marta pode ajudá-la com o que precisar. Claro. Theo o seguiu com o olhar até ele desaparecer no corredor. Depois, virou-se para mim. Quer ir comigo lá fora? Perguntei. Ele aceitou. No jardim, o sol da tarde caía preguiçoso sobre as folhas. Theo pegou um carrinho e começou a empurrá-lo pela grama cortada, imitando baixinho o som de um motor. Sentei-me no banco de pedra e o observei. Havia uma doçura contida naquele menino, uma sensibilidade que me tocava de um jeito difícil de explicar. De vez em quando, ele me olhava, só para se certificar de que eu ainda estava ali. E quando eu sorria, ele voltava a brincar, mais tranquilo. Foi ali, sob aquele céu silencioso, que eu ouvi a voz de Adrian novamente. Ele está animado. Olhei para trás. Ele estava na varanda, encostado à pilastra, mãos nos bolsos e olhar curioso. Sim, respondi, meio sem saber o que dizer. Acho que o sol faz bem a ele. Adrian caminhou até nós, devagar. Theo correu e segurou a mão do pai, mostrando o carrinho. Adrian se agachou, olhou o brinquedo e pela primeira vez deixou escapar um sorriso verdadeiro. Foi tão breve que talvez eu tivesse imaginado, mas meu coração acreditou que era real. Obrigado, disse ele, erguendo o olhar para mim. Ele não sorria assim há muito tempo. Fez uma pausa. Não gostou das últimas babás que vieram. Você é a primeira que ele aceita. Sentiu o rosto corar. Eu só tentei deixá-lo à vontade. Isso não é fácil aqui. Ele olhou em volta para a casa. Essa casa, tudo o que conhecemos, traz lembranças difíceis. Não soube o que dizer, então fiquei quieta. O silêncio entre nós não era desconfortável, era denso, cheio de coisas não ditas, segredos, confissões. Adrian pediu licença e se afastou. Quando o sol começou a se pôr, levei Theo para o banho. Ele me deixou ajudá-lo, riu quando fiz espuma com o shampoo e depois do jantar, já de pijama com estampas de carros, me levou até seus livros. Quer que eu leia alguma história para você? Perguntei. Ele acenou positivamente e escolheu um livro sobre estrelas. Deitou-se, cobriu-se até o queixo e me observou atentamente enquanto eu lia ao seu lado. E então, a estrela mais pequena descobriu que não precisava brilhar como as outras, bastava brilhar do seu próprio jeito. Li em voz baixa. Quando fechei o livro, Theo já dormia. Apaguei o abajur e saí devagar, mas quase dei de cara com Adrian no corredor. Ele estava ali, parado na penumbra, com expressão pensativa. Ele dormiu? Perguntou em voz baixa. Sim, gostou da história das estrelas. Adrian sorriu de leve. A mãe dele contava essa. Meu coração apertou. Ele ainda se lembra dela? Sim. A voz dele saiu rouca, fala dela nos sonhos às vezes. Houve um silêncio longo. Ele parecia querer dizer algo mais, mas desistiu. Boa noite, Elisa, disse por fim. Boa noite, senhor Cavalar. Parei a tempo lembrando. Adrian. Ele deu um meio sorriso. Assim está melhor. Quando entrei no meu quarto, fechei a porta devagar e encostei a testa na madeira fria. A casa estava quieta de novo, mas algo nela havia mudado, como se um fio de luz tivesse começado a se infiltrar pelas frestas. E eu soube, naquele instante, que não seria apenas uma babá. Eu estava ali para ajudar aquele menino a sorrir. E talvez, sem perceber, ajudar o pai a viver outra vez. Capítulo 3. Ecos do passado. 3 semanas. Esse foi o tempo que levou para o silêncio da casa deixar de me assustar. No começo, cada ruído parecia ecoar alto demais.
O estalar do piso de madeira, o vento batendo nas janelas, até o som da chaleira no fogão. Mas, aos poucos, fui entendendo que aquele silêncio não era vazio. Era uma espécie de escudo, e dentro dele começavam a nascer pequenas brechas. Theo estava mais próximo, mais aberto. Eu o incentivava a falar comigo, brincar, se expressar. Agora ele dizia uma palavra ou outra, o suficiente para me encher de orgulho. Ele adorava desenhar comigo na varanda, especialmente à tarde, quando o sol tingia o céu de dourado. "Olha, Theo", dizia eu, apontando para as nuvens. "Aquela parece um dragão." Ele ria baixo e concordava, um som tão raro que fazia qualquer dia valer a pena. Mas o que eu não esperava era que, junto com o riso de Theo, viessem também os olhares silenciosos de Adrian. Às vezes, eu o via parado na soleira da porta, observando de longe, sempre com a expressão entre curiosidade e desconfiança. Ele ainda era um mistério para mim. Trabalhava muito, trancado no escritório a maior parte do tempo. Saía cedo, voltava tarde e, quando falava, era sempre em tons controlados. Com o filho, era atencioso, amoroso, e o menino o idolatrava, era bonito de ver. Para o resto do mundo, Adrian era calado, mas havia momentos em que o controle falhava e eu via o homem por trás da reserva. Como naquela tarde. Theo e eu estávamos montando uma pista de carrinhos no tapete da sala. Ele ria, concentrado, quando o carro bateu na perna da mesa e a fez tremer. Um porta-retratos caiu. Corri para pegá-lo antes que quebrasse, mas já era tarde. O vidro rachou. Na foto, Adrian estava com uma mulher de cabelos loiros e um sorriso leve, a esposa. Eu ia colocar o retrato de volta quando ouvi passos atrás de mim. "Deixe", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Virei-me devagar. Ele estava ali, parado, olhando para a foto. "Me desculpe", murmurei. "Eu não quis." "Eu sei." Ele passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro cansado. "Isso acontece às vezes." Houve um silêncio incômodo. Eu hesitei, sem saber se devia sair, mas ele pegou a moldura das minhas mãos com delicadeza. "O nome dela era Silvia", disse, após um instante. Era professora, gostava de música e, riu sem humor, de encher a casa de flores. "Ela parece gentil", comentei. "Muito bonita." Era. O olhar dele suavizou. Theo puxou o sorriso dela. Ele se calou por alguns segundos, depois me olhou. "Às vezes acho que a casa ainda espera que ela volte." Pensei que talvez ele também esperasse, mas não disse nada. Apenas o acompanhei, colocando o porta-retratos de volta sobre a mesa com cuidado. Quando levantei os olhos, Adrian ainda me observava. "Não precisa andar em ovos aqui, Elisa." A voz dele era firme, mas não fria. "Sei que o passado incomoda." "Não é incômodo", respondi. "É respeito. Só não sei bem como me expressar. Não quero dizer algo errado." Ele pareceu refletir sobre minhas palavras e, por fim, assentiu. "O jantar será mais tarde hoje. Tenha uma videoconferência." E se afastou, deixando o ar leve e pesado ao mesmo tempo. Mais tarde, depois de colocar Theo para dormir, fui até a cozinha pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa, exceto por uma luz acesa no escritório. Por impulso e talvez um pouco de preocupação, bati à porta. "Entre", ele disse. Adrian estava sentado à mesa, o laptop aberto diante dele, mas o olhar distante. Papéis espalhados, uma taça de vinho pela metade e o cansaço estampado nas feições. "Tudo bem?", perguntei, hesitante. Ele ergueu os olhos, surpreso com minha presença. "Sim, só trabalho." "Já é tarde." "O trabalho não costuma ter hora", respondeu com um meio sorriso cansado. Me aproximei um pouco. "Nem o descanso às vezes." Ele me olhou por alguns segundos e havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas cansaço, era uma solidão que não pedia piedade, mas companhia. "Gosta de vinho?", perguntou, erguendo a taça. "Um pouco", admiti, "mas não costumo beber durante o serviço." "Theo dormiu?", assenti. "Então, considere que o expediente acabou." Hesitei, depois aceitei. Ele pegou outra taça no armário, serviu um pouco e me entregou. Sentamos em silêncio por alguns instantes. O som do relógio preencheu o ar. "Como era o trabalho na creche?", perguntou de repente.
Caótico, respondi, rindo. 20 crianças correndo, gritando, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mas eu gostava. E por que saiu? A pergunta me pegou de surpresa. Bebi um gole pequeno antes de responder. Falta de dinheiro. A diretora precisou cortar funcionários e eu estava entre eles. Dei de ombros. Às vezes a gente precisa mudar de cenário para descobrir quem é. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu dizia. E já descobriu? Sorri. Ainda estou tentando. Adrian apoiou o queixo na mão e me observou como quem olha algo raro. Theo está melhor desde que você chegou. Ele é um menino incrível. Acho que só precisava de alguém que o escutasse. E eu? Perguntou, quase num sussurro. Meu coração disparou. O que quer dizer? Será que eu também precisava disso? Não sei, mas se quiser conversar, sou boa ouvinte. Não soube o que mais dizer, só consegui sustentar o olhar dele. E naquele instante, o ar pareceu se transformar. Mas antes que qualquer resposta viesse, o choro de Theo ecoou pelo corredor. Levantei rápido, vou ver o que foi. Ele também se ergueu, mas foi primeiro. Encontrei Theo sentado na cama, suando frio. Oi, pesadelo? Perguntei, acariciando seus cabelos. Ele assentiu, os olhinhos marejados. Mamãe, murmurou baixinho. Meu coração se partiu. Shh, está tudo bem. Mamãe está nas estrelas, lembra? Ele apontou para o teto, como se conseguisse vê-la. Abracei-o e ele passou o bracinho pelo meu pescoço. Fiquei balançando nossos corpos, ninando-o. Um tempo depois, senti o corpinho relaxar contra mim. Adrian apareceu na porta, observando em silêncio. Havia algo quebrado em seu olhar. Acomodei o pequeno adormecido na cama e puxei a coberta para cobri-lo. Obrigado, disse Adrian, a voz rouca. Não precisa agradecer. Preciso sim. Olhou para o filho, depois para mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele passou a mão pela nuca e suspirou. Boa noite, Elisa. Boa noite, Adrian. Na manhã seguinte, Theo acordou animado. Desenhou um sol grande com 3 figuras de mãos dadas. Quem são? Perguntei, curiosa. Ele apontou. Papai, eu e você. Senti o coração dar um nó. Aproximei-me, acariciei seus cabelos e sorri. Ficou lindo, Theo. Quando Adrian passou pela sala, Theo correu até ele com o desenho. O pai olhou, depois me lançou um olhar silencioso, o tipo de olhar que fala mais do que qualquer palavra. Capítulo 4. Quando o amor começa a falar. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na rotina da casa. Não foi de uma vez, nem de um jeito óbvio. Foi sutil, como a luz que atravessa as cortinas aos poucos, até preencher o ambiente sem que a gente perceba. Theo ria mais. Adrian, embora ainda preso ao próprio silêncio, parecia estar tentando se permitir. E eu tentava não notar o quanto o som da voz dele ou a presença dele começavam a me afetar. Toda vez que ele me chamava pelo nome, algo em mim respondia, como se o coração reconhecesse uma melodia antiga. Eu precisava me lembrar o tempo todo de que estava ali para ser a babá do Theo, a melhor babá para aquele menino, só isso. Era uma tarde de sexta-feira. Theo tinha cansado de brincar e dormia um cochilo, e eu aproveitava o tempo livre para organizar os brinquedos e os livros na pequena estante dele. Estranhei um livro de capa dura e, imaginando que ele tivesse pego da biblioteca da casa, resolvi guardar. Fui até a biblioteca e, observando as prateleiras de madeira, tentei achar um espaço para encaixar o livro. Adrian entrou sem que eu percebesse. Está reorganizando tudo? Virei-me, um pouco assustada. Esse livro estava no quarto do Theo. Vim guardar, mas não sei onde colocar. Ele se aproximou, pegou um livro ao acaso e soprou a poeira da capa. Sylvia adorava esse lugar, passava horas aqui. O nome dela pairou entre nós, e, por um instante, temi que ele se arrependesse de ter mencionado. Mas não, havia um tom sereno, quase grato na voz dele. E você? Perguntou, voltando o olhar para mim. Gosta de ler? Sorri. Muito, principalmente à noite. Livros me ajudam a entender pessoas. E já entendeu alguma? Ele provocou, com um leve sorriso. Uma ou duas, respondi rindo. As outras são mais complicadas. E você, já me entendeu? A pergunta veio sem aviso. Meu coração disparou. Ainda não completamente.
Olhei para ele, tentando descobrir se era brincadeira ou desafio. Está tentando? Ele insistiu. Todos os dias. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio entre nós estava carregado demais para ser casual. Então, para quebrar o clima, ele estendeu o livro que segurava. O Jardim Secreto. Já leu? Assenti. É um dos meus favoritos. Deixa o Theo ouvir essa história esta noite, disse, recolocando o livro na estante. Acho que ele vai gostar. Vai sim. Antes de sair, ele se virou mais uma vez. E talvez eu também queira ouvir. Sorri, sem conseguir esconder o rubor que me subiu ao rosto. À noite, Theo se sentou na cama, animado com o livro novo. Comecei a ler e ele logo se deitou no meu colo, os olhos semicerrados. Com uma mão, eu segurava o livro e com a outra acariciava os cabelos dele. Quando olhei para a porta, Adrian estava ali, encostado no batente, ouvindo em silêncio. Continuei lendo com a voz mais baixa, sentindo o olhar dele sobre mim. O som da minha voz, o ritmo tranquilo da história, o quarto iluminado pela luz do abajur, tudo parecia se encaixar numa paz que eu nunca tinha sentido antes. Quando terminei o capítulo, Theo já dormia. Fechei o livro devagar. Ele dorme melhor com você lendo, Adrian disse quase num sussurro. Ficou ali, de braços cruzados, o olhar sereno. Talvez seja a história, respondi. Ou talvez seja você. Por um instante, o ar ficou denso, não de um jeito ruim, mas daquele que faz o corpo esquecer como se respira. Boa noite, Elisa, ele murmurou, num tom mais íntimo do que o profissional permitiria. Boa noite, Adrian. Quando ele se afastou, meu coração continuou batendo alto o suficiente para preencher o silêncio deixado por sua ausência. No sábado, choveu, daquela chuva fina e persistente que deixa o mundo mais lento. Theo e eu brincávamos de montar cabanas com lençóis na sala. Ele ria toda vez que desabava e me olhava como se o riso fosse a coisa mais preciosa do mundo. Adrian apareceu na escada, observando. Parece divertido, disse, com um sorriso discreto. É uma missão séria, Sr. Cavallari, respondi rindo. Estamos construindo um castelo. Theo o chamou com um gesto e ele hesitou por um segundo antes de descer e se juntar a nós. Ver aquele homem, geralmente tão contido, sentado no chão, ajudando o filho a amarrar os lençóis, foi uma das cenas mais bonitas que já vi. A cada vez que Theo ria, Adrian olhava para ele com um brilho diferente nos olhos, uma mistura de amor, alívio e gratidão. Os conseguiu, disse quando a cabana finalmente ficou de pé. Um castelo digno de rei. Theo riu e bateu palmas. Adrian olhou para mim. Acho que você tem um talento especial para reconstruir coisas que estavam prestes a desabar. Só tento manter tudo no lugar, preservar o que já existe, respondi, sem perceber o duplo sentido. E às vezes, isso é exatamente o que salva. Por um instante, fiquei sem palavras. Mais tarde, quando Theo dormia, fui recolher as almofadas na sala. Adrian apareceu de novo, agora com uma xícara de chá nas mãos. Não precisa arrumar tudo agora, disse ele. Marta cuida disso amanhã. É costume, respondi sorrindo. Gosto de deixar tudo em ordem antes de dormir. Ele riu, um som baixo, bonito. Você fala como alguém que já viveu demais para a idade que tem. E você, como alguém que deixou de viver cedo demais. A frase escapou antes que eu pudesse segurar. Ele me olhou sério, mas não com raiva. Depois, abaixou a cabeça e assentiu devagar. Acredito que sim. O silêncio que se seguiu foi diferente, não desconfortável, nem pesado, só cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Ele respirou fundo e, por um instante, achei que fosse se aproximar. Mas não o fez. Apenas sussurrou. Boa noite. Boa noite, Adrian. Quando ele saiu, percebi que a chuva tinha parado. Olhei pela janela e vi a lua surgindo por entre as nuvens. E, sem saber por quê, desejei que o amanhecer demorasse a chegar, só para que aquela sensação ficasse um pouco mais. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Theo se aproximou com um desenho novo. Era a cabana, com 3 pessoas dentro. Ele apontou para mim e sorriu. Família. Foi a primeira vez que ouvi essa palavra da boca dele. O som dela me atravessou. Olhei para ele e o vi fechar os olhos por um segundo, como se estivesse tentando conter algo. Emoção, lembrança, não sei.
Quando os abriu, os olhos estavam úmidos, mas havia um sorriso neles. Ele nunca tinha dito isso antes. Na verdade, ele nunca tinha falado tanto, sussurrou. Acho que o castelo funcionou, respondi sorrindo também. Ele me olhou de um jeito que fez o tempo parar. E pela primeira vez, eu senti, com a certeza que só o coração tem, que o amor começava de fato a florescer. Capítulo 5. O peso e o perdão. Os dias seguintes foram diferentes, não pela rotina que seguia a mesma, mas pelo que acontecia no silêncio entre uma frase e outra. Adrian estava mais presente, mais atento, mas também mais contido, como se houvesse algo dentro dele pedindo para ser dito e, ao mesmo tempo, implorando para permanecer calado. E eu, que já começava a entender seus silêncios, sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Naquela manhã, acordei antes do sol. O corredor ainda estava na penumbra quando passei diante da porta de Adrian. Ela estava entreaberta e, por descuido, meus olhos foram atraídos para dentro. Ele estava ali, sentado na poltrona perto da janela, com um livro fechado nas mãos e o olhar perdido no horizonte. Havia uma fotografia sobre o criado mudo, uma mulher sorridente, de olhos gentis, abraçando um pequeno Theo, ainda bebê, a esposa, Silvia Cavallari. Senti algo apertar o peito. Não era ciúme, era empatia, o tipo de dor silenciosa que a gente entende sem precisar vivê-la. Recuei, tentando não fazer barulho, mas ele percebeu. Não precisa se esconder, Elisa, disse sem se virar. Não está invadindo nada. Desculpe, murmurei, parada à porta. Eu só estava passando e a porta estava aberta. Acordei cedo, completou ele com um suspiro. Costumo fazer isso quando sonho com ela. Silêncio. Por um momento pensei em ir embora, mas o tom da voz dele me prendeu. Sonhou com ela esta noite? Ele assentiu. Sonhei, sonhei e acordei com medo. Medo? Perguntei sem entender. De esquecê-la, de estar traindo nossa história ao sentir sentimentos confusos por outra pessoa. A resposta veio tão sincera que me faltaram palavras. Além do nosso filho, as lembranças são o que me restam, continuou a voz rouca. Mas às vezes percebo que não lembro mais do som exato da risada dela, e isso me assusta. Tenho medo de não lembrar de coisas importantes. Como vou falar da mãe dele pro Theo? Dei um passo à frente, hesitante. Talvez você não precise lembrar de tudo, Adrian, falei baixinho. Você vai saber falar dela para ele, vai ter lembranças para dividir, vai saber explicar que o amor continua existindo, mesmo quando a memória e a vida mudam. Ele olhou para mim, e algo nos olhos dele pareceu se quebrar ou se libertar. Você fala como alguém que perdeu também, disse ele. De certo modo, sim. Não expliquei os familiares que perdi, nem os sonhos que deixei pelo caminho. Não era a hora. Mas ele entendeu que havia uma dor antiga ali, discreta, mais parecida com a dele. O dia passou devagar. Theo brincava no jardim e Adrian, aos poucos, se permitia rir com ele. O som daquele riso, alto, limpo, livre, me fazia sentir parte de algo bonito. Mas, quando a tarde caiu, percebi que havia um peso no olhar de Adrian, como se a lembrança da manhã o tivesse puxado de volta. Ele me chamou no fim do dia. Elisa, pode me acompanhar por um momento? Fomos até o escritório. Ele me ofereceu um copo de vinho. Queria te agradecer, disse, por tudo que tem feito. Sorri, meio sem saber o que responder. Não precisa agradecer, eu só estou fazendo o meu trabalho. Não, ele insistiu, você está fazendo muito mais do que isso. O olhar dele era firme, intenso e me fez perder o fôlego por um segundo. Desde que chegou, a casa parece respirar de novo. Theo voltou a sorrir e ele hesitou, procurando as palavras, eu também. Meu coração acelerou. Fico feliz por isso. Mas é perigoso. Perigoso? Sim, ele deu um meio sorriso triste. Porque eu começo a esquecer que há coisas que eu achei que não podia querer de novo. Senti a pele arrepiar. Como o quê? Como o amor. As palavras ficaram suspensas no ar e eu quase não ousei respirar. Dei um passo à frente. Adrian,
Não, ele me interrompeu baixando o olhar. Não devia ter dito isso. Mas disse. Ele riu de leve, sem humor. O silêncio voltou, denso, até que ele deu um passo para trás. Acho melhor você ir descansar. Saí sem discutir, mas quando fechei a porta, meu coração já sabia. Eu estava apaixonada. E isso, sim, era perigoso. Nos dias seguintes, Adrian ficou mais distante. Falava pouco, evitava contato, saía cedo e voltava tarde. Theo sentia a ausência, e eu também. Na quarta noite, encontrei uma carta sobre a mesa da cozinha. A caligrafia era firme, mas havia hesitação nas frases. Elisa, preciso de um tempo, não por você, mas por mim. Estar perto de você me faz sentir vivo, e isso me assusta. Silvia merecia mais do que um homem que segue em frente tão cedo. Cuidarei de Theo sempre, mas você merece uma vida que não dependa dos restos da minha. Obrigado por cuidar tão bem do meu filho e por devolver o riso à minha casa. AC. Li e reli aquelas linhas até as letras ficarem borradas pelas minhas lágrimas. Os dias sem ele foram longos. Theo perguntava, papai não vai jantar? E eu respondia com um sorriso inventado. Ele teve que viajar, querido. Logo ele volta. Mas dentro de mim, a casa parecia ter voltado a ser feita de silêncio. Foi só uma semana, mas pareceu um inverno inteiro. Na oitava noite, chovia. Theo já estava dormindo e eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi a porta da frente se abrir. Meu coração disparou antes mesmo de vê-lo. Adrian entrou, encharcado da chuva, o rosto cansado, os olhos vermelhos, não de álcool, mas de quem chorou de arrependimento. Eu tentei, disse ele antes mesmo de eu falar. Tentei me convencer de que o que eu sentia era errado. Fiquei imóvel, o coração na garganta. E conseguiu? Não. Ele deu um passo à frente, porque não há nada errado em querer viver de novo. O som das chuvas nas janelas era o único que preenchia o silêncio entre nós. Elisa continuou. Eu amei a Silvia, e uma parte de mim sempre vai se lembrar dela. Eu sei, mas a outra parte está viva agora, e essa parte chama o seu nome. Senti as lágrimas subirem, quentes. Eu nunca quis substituir ninguém, nem que você esquecesse ela. Eu sei, ele se aproximou mais, devagar. Mas você tem certeza disso? Porque eu estava pensando em ir embora assim que você voltasse. Não quero sentir que estou forçando uma situação. Quando a distância entre nós desapareceu, ele ergueu a mão e tocou meu rosto, como se temesse que o toque fosse um erro. Por favor, não vá embora. Eu não sei o que acontece depois disso, ele sussurrou, mas sei que desde que você entrou nesta casa, a dor começou a caber em mim de outro jeito, e tenho certeza de que quero você aqui. Quero uma chance para a gente ficar junto. Coloquei minha mão sobre a dele. Eu também quero uma chance para nós. Foi então que ele me beijou. Não havia pressa. Era um beijo de reencontro, de quem se perdoa por sentir outra vez. Quando o beijo terminou, ficamos em silêncio. Ele encostou a testa na minha. Você me perdoa por ter fugido? Sorri emocionada. Só se prometer que não vai fazer isso de novo. Prometo. E naquele instante, percebi que o perdão não era só dele, era meu também. Por todas as vezes que tive medo de amar, por todas as vezes que duvidei do que merecia. A chuva lá fora continuava caindo, lavando tudo, a casa, o passado e os restos de dor que ainda insistiam em ficar. Na manhã seguinte, Theo correu até o pai e o abraçou, rindo. Adrian o ergueu no colo e o menino apontou para mim, sorrindo. Família. Desta vez, ninguém conteve as lágrimas. Adrian me olhou com ternura e, ao me abraçar, sussurrou: ele tem razão. E foi assim que o amor, enfim, deixou de ser apenas um sussurro entre paredes silenciosas e se tornou parte da nossa vida. Viva e imperfeita, mas nossa. Epílogo. O som do riso. 3 anos depois. O sol de fim de tarde entrava pela varanda, dourando tudo o que tocava. O gramado, o balanço de madeira, as flores que Theo insistia em plantar no jardim. Ele agora tinha 8 anos, um sorriso largo e a mania de correr descalço por todo lado. A casa, antes silenciosa, vivia repleta de sons, passos, gargalhadas, vozes misturadas.
Era o tipo de som que se tornara meu favorito, o som do riso. Adrian estava sentado no degrau da varanda, observando Theo brincar com o cachorro. Desde que o filho chegara da escola, não parava um segundo, e eu adorava esses momentos em que ficávamos juntos, aproveitando a leveza do fim de tarde. O vento bagunçava seus cabelos e havia linhas novas no rosto dele, não de tristeza, mas de paz. Quando me aproximei com 2 xícaras de café, ele levantou o olhar e sorriu. Ainda me deixava sem ar, mesmo depois de tanto tempo. Você está diferente, disse ele, pegando a xícara. Diferente como? Mais leve. Sentei-me ao lado dele. Acho que é porque me encontrei na vida. Tenho a sensação de que finalmente descobri meu lugar no mundo. Ele pousou a xícara no degrau e entrelaçou os dedos aos meus. E eu pensei que já tinha perdido o meu. E encontrou aqui, completei, com o Theo, comigo. E sou feliz porque tenho vocês comigo, ele disse, sorrindo. Theo correu até nós, o rosto vermelho de tanto brincar. Papai, olha! Exclamou, mostrando um pequeno vaso com uma muda de girassol. Vai crescer igual aquele, né? Adrian o pegou no colo e eu vi nos olhos dele o mesmo brilho que vi anos atrás, o amor, agora sem culpa, sem medo. Vai crescer forte, respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. Theo riu e se virou para mim. Mamãe, posso colocar do lado da janela? Mamãe? Mesmo depois de tanto tempo, ouvir aquela palavra ainda fazia meu coração tropeçar de emoção. Lembro da primeira vez que ele me chamou assim, o medo de Adrian achar estranho ou de Theo se confundir, mas tudo deu certo no final. Pode, meu amor, respondi, sorrindo. Ele correu para dentro, o cachorro atrás dele, e o som das risadas encheram o ar. Adrian olhou para mim com aquele olhar que ainda dizia tudo sem precisar de palavras. Lembra quando essa casa era só silêncio? Lembro, sorri, apoiando a cabeça no ombro dele. Agora ela tem sua própria música. E o que ela canta? Que o amor ficou. Ficamos ali, quietos, observando o sol descer no horizonte. A vida tinha aprendido a ser simples, com cafés ao entardecer, desenhos grudados na geladeira, girassóis que insistiam em nascer e momentos em família regados a amor e carinho. E, de alguma forma, entre o passado e o presente, entre o luto e o riso, nós encontramos o que poucos imaginam encontrar 2 vezes: um novo começo. Adrian apertou minha mão e o riso de Theo ecoou de dentro da casa, alto, livre, cheio de vida. Fechei os olhos e sorri, porque naquele instante eu soube que aquele som, o som do riso, seria, para sempre, o som do nosso amor.